cannabis vicia? Essa é uma das principais perguntas que eu recebo. Milhões de pessoas usam cannabis muitas vezes para aliviar a ansiedade, a depressão ou para conseguir dormir. E a sua adoção está cada vez maior. Por quê? Funciona. Mas quando tenta parar, será que é fácil? Um estudo recente com mais de 23 mil pessoas revelou algo surpreendente. 47% delas sofrem com uma crise de abstinência real, com sintomas físicos, e isso não deve ser ignorado, nem pelo paciente, nem pelo profissional da saúde. Se você está passando por sintomas como náusea, irritabilidade, paranoia após a interrupção da cannabis, seja ela fumada ou por uso medicinal contínuo, vaporizado, gummies ou óleo, fica aqui comigo que eu vou contar o que está acontecendo, até quando vai acontecer e o que você pode fazer para amenizar. Hoje nós vamos entender exatamente o que acontece no teu corpo e cérebro quando você para de usar cannabis e como que essa abordagem pode ser a resposta para tudo o que você precisa. Logo após a interrupção, você vai começar a ter os primeiros sintomas da abstinência. E é aqui que eles começam. E não é algo só da tua cabeça. Estamos falando de náusea, suor excessivo e sim, maconha pode dar dor de cabeça nesse período. Além disso, muitos sentem um humor deprimido, paranoias e uma enorme dificuldade para dormir. E um detalhe importante, a intensidade desses sintomas é proporcional à frequência e à quantidade do teu uso. É o pico da irritabilidade e da ansiedade. Se você já sentiu com o pavio curto quando você foi tentar parar, saiba que o terceiro dia é cientificamente o auge. A boa notícia é que isso começa a diminuir nos dias seguintes. A má notícia, os sonhos estranhos, a insônia tendem a piorar a partir daqui. O que levanta a hipótese também que o uso crônico pode até mascarar ou até induzir alguns problemas do sono. É agora que a mágica da neurociência acontece no teu cérebro. A cannabis contém THC, uma molécula que imita a anandamida, que é um endocannabinoide, ou seja, ela é produzida pelo nosso corpo em algumas situações. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a anandamida, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, onde eu conto a história de uma mulher que possui níveis elevadíssimos de anandamida. Vale a pena dar uma olhada, viu? Mas voltando aqui, quando você usa cannabis, inunda teu cérebro com THC. Isso aumenta a atividade neuronal, o que magnifica os pensamentos, a imaginação e a percepção. E é por isso que tudo é intensificado. Uma piada sem graça passa a se tornar, meu Deus, muito engraçada. Uma comida normal se torna a melhor comida do mundo. Mas, por outro lado, um simples pensamento triste ou uma preocupação boba pode virar facilmente uma crise de ansiedade ou até uma crise de pânico. O THC também afeta a dopamina, gerando euforia e alívio das dores. O problema, com o uso contínuo, o teu cérebro se adapta. Seus receptores canabinoides, principalmente o CB1, ficam dessensibilizados. Esse receptor CB1 regula a memória de curto prazo e é por isso que muitos se perguntam se a maconha atrapalha os estudos. E a resposta é sim. O uso crônico em excesso pode diminuir essa capacidade. O THC também afeta os neurônios ligados à percepção de novidade, tornando experiências novas menos prazerosas quando você está sóbrio. Mas a notícia fantástica é que por volta do quarto dia de abstinência, esses receptores CB1 começam a voltar ao normal. O teu cérebro tem uma capacidade incrível de se reequilibrar. E claro, sobre o uso por adolescentes, aqui vai um alerta. O cérebro jovem é extremamente vulnerável. O uso de cannabis na adolescência pode sim causar efeitos neurológicos de longo prazo, afetando o desenvolvimento cerebral de uma forma muito mais profunda. Essa é a grande barreira. Estatisticamente, é aqui que a maioria das pessoas que tentam parar falha. É o período mais difícil para quem desenvolveu a dependência. E como que nós definimos a dependência do uso da cannabis? É o uso continuado, apesar dos prejuízos sociais, psicológicos e físicos, e múltiplas tentativas e falhas de parar. Embora seja considerada menos severa que a dependência de álcool ou opioide, ela existe e impacta a vida de milhões de pessoas no mundo. E quanto aos outros questionamentos, muitos se preocupam se a maconha faz mal para o coração, se causa impotência, se estraga os dentes. A resposta para tudo isso depende da dose, da quantidade e o que você está consumindo. Se é fumado, se não é e do teu organismo. Por exemplo, algumas strains com THC provocam xerostomia, que é configurada pela sensação de boca seca. A ausência da saliva é extremamente prejudicial para os dentes, então o uso contínuo pode sim acarretar no surgimento de cáries, halitose, infecções locais. Por isso, a automedicação é sempre um risco.
Se você conseguir passar pela barreira e chegar até o 28º dia, as pesquisas mostram que todos os sintomas de abstinência tendem a desaparecer. Claro, não é uma regra, essa é uma estimativa média. Tem gente que pode levar mais ou menos tempo que isso. Mas uma coisa é fato, o seu sistema endocannabinoide vai voltar ao estado de equilíbrio, tua mente vai ficar mais clara e a capacidade de sentir prazer nas pequenas coisas vai retornar. Eu não tô aqui só falando como uma profissional de saúde, mas também como uma pessoa que passou por isso lá no comecinho da minha carreira. Eu descobri que eu sou sensível ao THC da pior maneira possível. E o restante eu acredito que vocês já imaginam o que aconteceu. Eu documentei todo o meu processo de recuperação nesse livro digital aqui e também coloquei dicas do que eu fiz para acelerar minha recuperação. A quem interessar, eu vou deixar o link dele aqui na descrição e também eu tenho certeza que ele pode ajudar muito nessa transição. Entender sobre o processo não é sobre demonizar a cannabis, mas sobre respeitar o seu corpo e o teu cérebro. Se você se identificou com esse ciclo, se você usa cannabis para aliviar um sintoma, mas sente preso ou está com medo de ficar dependente, saiba que existe um caminho seguro. A cannabis medicinal prescrita e acompanhada por um profissional trata a causa raiz da tua ansiedade, da dor, da insônia com doses controladas e compostos específicos, como por exemplo o CBD, o CBN, sem gerar essa dependência. E lembre-se de uma coisa, você não precisa passar por isso sozinho. A nossa equipe também está preparada para criar um plano terapêutico para você. Se você quiser marcar a tua consulta ou tirar dúvidas, basta clicar no link aqui embaixo que você será redirecionado para o nosso WhatsApp. É hora de usar a ciência ao teu favor. Não esqueça de deixar um like para que esse vídeo encontre mais pessoas e se inscreva no canal também para ficar por dentro das novidades. Te espero no próximo vídeo.